Seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista, especial 11º Encontro de Administradores do Estado do Rio de Janeiro, um evento promovido pelo CRA RJ. E nós conversamos agora com Simar Azeredo, que é coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Simar, qual o papel do IBGE nesse contexto de estudo de mercado por região? Então, o papel do IBGE, na verdade, é prover informação, né, para que nós possamos ter, que vão servir, né, de insumo para a construção de políticas. Então, por exemplo, se você precisa de informações sobre um mercado de trabalho regional, no caso Rio de Janeiro, capital, região metropolitana, e esse mercado precisa de informações para gerar impostos de trabalho, promover a inserção do jovem no mercado de trabalho, reduzir desigualdade, principalmente desigualdade de renda. Então, toda essa informação ela pode ser encontrada nos dados do IBGE produzidos com base na PNAD contínua, que é uma pesquisa domiciliar, e essa pesquisa tem como objetivo, primeiro, né, acompanhar as tendências e as flutuações que acontecem no mercado de trabalho brasileiro e desagregando isso até para 80 recortes, no caso 27 unidades da federação, 21 regiões metropolitanas, 27 capitais, coisa que a gente não tinha no Brasil antes. Hoje você tem um mercado de trabalho brasileiro mapeado de forma geral, né, com uma abrangência geográfica estruturante, desde 2012 até continuamente, isso não para mais. E como empresário, o gestor pode lançar mão desse recurso para seu próprio benefício e para benefício da sua organização, da sociedade de uma forma geral? Trabalhando essas informações, entendendo essas informações e aplicando, né, o resultado da análise dessas informações nas políticas para a sua empresa, do seu negócio, do seu empreendimento. E isso não precisa ser um grande empreendedor, um empresário, isso vale até para o pequeno empreendedor. Os dados da PNAD contínua, os dados de mercado de trabalho disponíveis pelo IBGE, não só com base na PNAD contínua, mas também com base no censo demográfico. Temos o último censo de 2010, temos o censo de 2020, que está próximo. Então, as informações elas são fundamentais até para você conhecer o seu município, qual é a atividade predominante no seu município, qual é o nível de escolaridade da população do seu município, da sua região. Então, isso é fundamental. Sem informação, você não se organiza no sentido de crescer. O Rio de Janeiro, como está baseado nessas pesquisas? Então, o Rio de Janeiro, baseado nos dados da PNAD contínua, nos últimos resultados, ele não se posiciona de forma favorável. O Rio teve 2 grandes eventos, né, que foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos, principalmente, que afetou mais, né? Num primeiro momento da crise, você não percebeu essa crise aqui no Rio, porque, de certa forma, houve um atraso na crise para chegar no Rio. Mas no momento em que os Jogos Olímpicos se finalizaram as obras dos Jogos Olímpicos, dos estádios, passou a festa da realização dos Jogos, o Rio começou a sentir de forma bastante agressiva o efeito da crise econômica que já vinha desde 2013, meados de 2014. Na sua visão, existe solução para essa questão? Eu acho que a gente tem que sempre partir do ponto que temos que ser otimistas, né? A crise começa a se recuperar agora, a crise começa a mostrar, os dados da PNAD contínua começam a mostrar pontos positivos, né? O Brasil já começa a sair da crise, o Rio com um pouco de retardo, porque o Rio você tem alguns pontos, como foram apresentados hoje na palestra do Fernando Holanda. O Fernando mostra na apresentação dele o efeito que teve o petróleo, né? A queda do preço do barril do petróleo aqui no Rio de Janeiro, o finalizar dos Jogos Olímpicos, você tem funcionários públicos que não estão recebendo, então tem uma série de efeitos, né, que acabam
influenciando diretamente no mercado de trabalho fluminense, afetando a região metropolitana do Rio e afetando principalmente a capital. Então hoje você tem um índice de desemprego, a taxa de desocupação hoje no Rio de Janeiro está em torno de 15%, acima da média nacional, que é 15%. Essa taxa acima, isso não é padrão. A taxa do Rio ela sempre permanece um pouco abaixo da média Brasil, então hoje o Rio de Janeiro tem uma taxa elevada. Nós tivemos uma perda expressiva de postos de trabalho com carteira de trabalho assinada. Carteira de trabalho é importante, porque a carteira você tem o recolhimento para o fundo de garantia, você tem uma série de garantias, né, que estão embutidos nesse bem que é a carteira de trabalho e principalmente o fato da carteira de trabalho funcionar como um acesso a crédito. Ela permite ao trabalhador ir numa loja de departamento, fazer uma compra e financiar essa compra, porque ele tem um passaporte que permite a ele isso, que é a carteira de trabalho assinada, que é uma garantia de que ele vai pagar aquele bem que ele está comprando. E no momento em que você percebe uma redução no número de pessoas com carteira de trabalho assinada e do tamanho que houve essa redução aqui no Rio de Janeiro, ou seja, a redução de um conjunto enorme de trabalhadores que perderam carteira de trabalho assinada e que foram para a informalidade. E aqueles que tiveram sorte, porque muitos passaram direto para o desemprego. Hoje estão na fila da desocupação. Aí você não tem esse trabalhador comprando, nem o que está trabalhando, nem aquele que está na desocupação, e com isso você não movimenta a economia, criando aí um círculo vicioso no mercado de trabalho. Então, resumindo rapidamente a sua resposta, a situação do Rio de Janeiro não é uma situação favorável de forma alguma. Bem, professor, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a participação. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, fique bem e até o próximo encontro de administradores do Rio de Janeiro.